Olá, bem-vindo ao I Believe, o seu canal de mensagens de fé, amor e esperança. Eu sou a pastora Alessandra Lemos e eu quero te convidar a parar alguns minutos para receber uma palavra de fé, de fortalecimento ao seu coração. Antes disso, quero te convidar também a curtir o nosso canal e também a se inscrever, para que esse vídeo possa chegar a muito mais pessoas. Hoje a mensagem é sobre esperança. Eu costumo ouvir de muitas pessoas: eu estou perdendo a esperança, eu me sinto sem esperança. Como recuperar a esperança mesmo em cenários difíceis? E eu tenho uma boa notícia: a palavra de Deus, ela tem resposta e ela nos ensina o que é e como ter esperança. Esperança é esperar algo, é ter expectativa sobre alguma coisa que vai acontecer. É ter perspectiva de melhora, é ter um sentimento de que a situação atual vai melhorar. É a confiança de que tudo pode ficar melhor do que está. Isso é esperança. O contrário é a desesperança, o desânimo, a dúvida, a falta de perspectiva. E a Bíblia fala e nos alerta que nós não devemos perder a esperança. Pelo contrário, nós devemos esperar em Deus, porque nele nós podemos confiar. E eu preparei esse vídeo para ajudar você com ferramentas e ensinamentos práticos de como manter a esperança viva, aonde colocar a sua esperança, de maneira que você possa esperar até de fato alcançar e poder testemunhar dos milagres e das bênçãos que Deus tem para você. E o texto base aqui da nossa palavra de hoje está lá no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 12. Se você tem uma Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus 6, acompanhar esse texto. Eu tenho certeza que você vai aproveitar ainda mais essa mensagem lendo a palavra junto com a gente. Combinado? Vamos lá para o versículo 12, Hebreus 6, 12. A Bíblia nos ensina, logo no início desse versículo, que nós não devemos ser indolentes, ou seja, não devemos ser espiritualmente insensíveis ou indiferentes. Algumas traduções vão dizer para a gente que nós não devemos ser cristãos lentos, cristãos preguiçosos. E aí a gente para e se pergunta: o que faz algumas vezes nós nos tornarmos cristãos espiritualmente insensíveis? Por que a nossa fé enfraquece? Por que tantas vezes nós desanimamos e nos deixamos levar pelas circunstâncias? Isso já aconteceu com você? Isso pode ser resultado de uma situação extrema. Situações como a perda de um ente querido, um acidente, alguma sequela, falência. São situações extremas que vêm para abalar o rumo da vida e muitas vezes abalam a esperança. Existem outras que são situações temporárias. Uma doença, uma perda de um emprego, talvez alguém que se mudou, um relacionamento que não deu certo. São situações temporárias, mas que algumas vezes impactam na nossa fé, na nossa confiança e, portanto, na nossa esperança de dias melhores. E existem ainda situações, a gente pode dizer, do cotidiano. Aquela rotina do dia a dia, o cuidado com as crianças, o emprego que é sempre a mesma coisa, a situação bancária que não muda. Parece que passam os dias, passam meses e anos e tudo fica a mesma coisa. E isso faz com que muitas pessoas desanimem e percam a esperança de dias melhores. Nessas horas a gente pensa
que está tão longe da onde a gente gostaria de chegar ou estar, que a gente começa a pensar se talvez realmente algo melhor é algo pra gente. Se realmente um dia a gente vai melhorar de vida ou melhorar a situação. E isso traz uma falta de esperança. Mas eu trouxe uma grande notícia para você. Situações, sejam elas extremas ou situações do cotidiano, temporárias, todas elas têm resposta na palavra de Deus. Nesse mesmo versículo 12, ali Hebreus 6, 12, na segunda parte do versículo, a Bíblia nos diz, volte lá no versículo conosco, sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Então, o versículo começa a falar para a gente, para não sermos indolentes, não nos tornarmos insensíveis por causa da circunstância. Mas pelo contrário, que nós devemos nos inspirar naqueles que creem e têm paciência, porque Deus cumpre as suas promessas. Sabe, tantas vezes nós perdemos a esperança porque colocamos o nosso foco, o nosso olhar naquilo que é temporal, naquilo que é natural. E a Bíblia nos convida a olhar para Deus e suas promessas, porque aquilo que Ele tem para nós é grandioso. E agora eu quero te dar uma grande chave e quero te convidar a prestar atenção e receber realmente isso para a sua vida. A palavra de Deus nos diz no livro de Coríntios, 1 Coríntios 2, do 9 ao 10, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. É verdade, Deus tem grandes coisas para a sua vida e esta é uma promessa para você se apegar. Nos momentos de falta de esperança, nos momentos de desânimo, você lembre-se que Deus tem coisas grandes para você. Mas eu já li esse versículo várias vezes, o versículo 9, que Deus tem grandes coisas para mim e para você. Mas eu quero te chamar a atenção do versículo 10, que diz que Deus nos revela esses planos através do Espírito Santo. Pega isso. Um grande segredo para você manter a esperança viva, independente das circunstâncias, é você receber de Deus a revelação dos sonhos que Ele tem para você, a clareza das promessas de Deus. Porque se Deus te promete que você vai ter seus filhos na presença dEle, independente se hoje seus filhos estão longe do caminho de Deus, estão nas drogas, estão longe, estão tristes, estão brigados com vocês. Se Deus te prometeu e você tiver a revelação disso através do Espírito Santo, não importa a circunstância, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se você ouve direto de Deus, enquanto você ora, enquanto você lê a Bíblia, enquanto você está buscando a Deus, a revelação da promessa de que você e a sua casa servirão ao Senhor, de que Jesus veio para te dar vida em abundância, que Deus vai usar a sua vida como profeta nessa geração. Essas promessas, quando você tem essas promessas na sua vida, e mais do que tê-las, você ter como uma revelação, aquilo faz com que você tenha força para continuar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se existe algo muito importante que eu quero te convidar, é você buscar em Deus a revelação do propósito dele para você. O propósito vai muito além do que planos. O propósito é o sonho que Deus tem para você. Deus tem sonhos, Deus tem destino, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E você pedir, Deus revela esses sonhos. E esses sonhos vão ser a trilha certa em todas as circunstâncias. Sabe, eu sinto Deus falando para muitos que estão assistindo esse vídeo. Esse vídeo está chegando até você porque o Espírito Santo está querendo te lembrar.
Ah, filho, ah, filha, se você soubesse tudo que eu tenho para você, se você se lembrasse o que eu tenho para você, filho, se você parar e ouvir a minha voz, eu vou revelar para você através do meu Espírito a vida que eu tenho para você. Não olhe para as circunstâncias, eu estou te preparando, eu sou teu pai, eu cuido de você, nada pode mudar o meu propósito. Tudo passa, mas a minha palavra permanece. A Bíblia diz que os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Por isso, nesses dias eu quero te animar a buscar, ainda agora, enquanto você assiste esse vídeo, pare um instante e fale: Senhor, mostre a mim o teu propósito, ou me lembra. Porque muitas vezes Deus já mostrou o propósito, muitas vezes Deus já mostrou o caminho, mas vem as circunstâncias, as tempestades, as condições e a gente começa a focar em outras coisas. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. E aí Deus vem para nos lembrar das promessas que Ele tem para nós. A Bíblia conta ainda nesse texto de Hebreus 6, ali a partir do versículo 13, da promessa que Deus fez para Abraão. Você conhece essa história? Abraão não tinha filhos e Deus deu a promessa para Abraão de que ele teria filhos. Mas qual é a circunstância da vida de Abraão? Ele já era idoso e a sua esposa também já era idosa e já não podia ter naturalmente mais filhos. Mas aí é a segunda grande chave que eu quero trazer para você. A esperança não deve estar baseada na circunstância ou nas condições naturais. A esperança deve estar firmada naquele que prometeu. E a Bíblia fala que Deus jurou a Abraão, Deus colocou o nome dele como garantia. Assim são as promessas de Deus para as nossas vidas. Deus garante que ele cumprirá. A Bíblia fala que toda promessa tem o seu tempo determinado. Então, muitas vezes, você está na esperança porque você está esperando o tempo, mas o fato de ainda não ter acontecido não quer dizer que Deus mudou o seu propósito. Deus continua firme no objetivo de fazer você grande, de cumprir as promessas na tua vida, de te levantar, de te tirar das condições que hoje te trazem tristeza ou até mesmo vergonha. Aqui a palavra nos diz que Deus prometeu a Abraão um filho. Não se tratava de quem Abraão era. Se tratava, e ainda se trata, de quem Deus é na vida de Abraão, de quem Deus é na sua vida. Se trata de que se Deus prometeu, Ele sempre irá cumprir. E olha que interessante, a Bíblia fala que Deus deu a promessa para Abraão e no versículo 18 diz: é impossível que Deus minta. A Bíblia nos diz que todos aqueles que nele se refugiam podem ter esperança, receber um novo ânimo, pois Deus nos dá todas as garantias. E no versículo 19 fala algo que eu acho fantástico, que fala que essa esperança é a âncora para as nossas almas. A âncora é aquilo que garante que o barco ficará seguro. E quando vierem aí os ventos, as situações, ele não vai ser levado, porque ele está ancorado. A esperança é âncora para a nossa alma. E eu quero trazer um alerta muito importante na sua vida. Se você tem a todo tempo perdido a esperança, cedido ao desânimo muitas vezes, passado por situações de desespero, talvez é que você ainda não levou a âncora até o profundo.
A âncora precisa atingir o solo para que ela fique segura, e isso fala da sua profundidade com Deus, e de você se lançar e estar de fato firme com Deus. O solo fala de Jesus, fala de você colocar a confiança nele. Nós não sentimos esperança como um estado de ânimo ou uma energia positiva. A nossa esperança é firmada no fato de que Jesus morreu na cruz por nós. E na cruz ele conquistou tudo aquilo que é necessário para que as promessas se cumpram. Na cruz nós encontramos perdão, na cruz nós encontramos salvação. Através da cruz não existe nada que não possa ser resgatado. Através da cruz não existe nada impossível, porque Jesus se apoderou de tudo aquilo que por causa dos nossos erros poderia impedir que as promessas se cumprissem. Jesus pagou o preço, por isso Ele é a esperança, é onde nós devemos lançar e se aprofundar. E eu quero deixar essa mensagem para você, te convidando a você ter tempo especial com Deus, primeira chave, buscar essa revelação em Deus, das promessas, da vontade dele para sua vida. E além disso, entregar sua vida a Deus, entregar sua vida a Jesus, recebendo tudo aquilo que ele tem para você. Anote um versículo para a gente terminar. A Bíblia fala no Salmos 27, versículo 14. Espere no Senhor, anime-se e fortifique o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Envie essa mensagem para pessoas que você quer que sejam fortalecidos também na esperança e na certeza de que Deus não mente e Ele prometeu e Ele vai cumprir. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Fique conosco, I Believe.